Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, Paraná. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode se inscrever nos meus dois canais, Fábio Rodrigues Pardinho e nesse canal aqui, Família na Verdade. Tá bom? No Fábio Rodrigues Pardinho eu falo de outros assuntos aí, mais da parte da política, dos problemas aí que o nosso país está vivendo, tá bom? É importante que você entenda o que está acontecendo, tem tudo a ver com Deus, com a Bíblia, com tudo, tá? Não pense você que política não tem nada a ver com... Tem tudo a ver com Deus. Tem a ver com a sua liberdade em cultuar a Deus, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a história de suicídio na família, que também é algo que causa maldição, tá? Causa 10, tá bom? O suicídio é o maior atestado de fracasso que uma pessoa pode dar. Consiste em um sacrifício humano abrindo uma porta de perseguição sobre a descendência dessa pessoa, com características bem singulares. Alguns sintomas tornam-se bem evidentes: forte sentimento de fracasso, desistência generalizada, quadros de depressão caracterizados por pensamentos de suicídio, apatia crônica, medo obsessivo de morrer ou ficar doente, etc. Atualmente, a maioria dos casos de suicídio está relacionado com o divórcio. Divórcio e suicídio andam juntos. Então você vê como é grave essa questão do adultério, do divórcio, né? A pessoa adultera, larga o outro, a pessoa entra em desespero e paranoia, né? Coloca aquele cônjuge que foi embora no lugar de Deus, assim, a minha vida acabou, e a pessoa entra em desespero e tira a vida, né? Entra em depressão e se mata. Isso é muito perigoso, né? Então, casamento é coisa séria, gente. Divórcio e suicídio andam juntos. Mas que adolescentes que suicidam por causa de lares destruídos. São os homens, olha só, mais que adolescentes que se suicidam por causa de lares destruídos. Também é um número muito grande, né? De adolescentes que se suicidam, que vão para droga, né? Overdose e tudo mais. São os homens com idade acima de 50 anos que vivem sozinhos. Quanto mais novos, preenche o vazio emocional com muitas mulheres. Quando mais novos, preenche o vazio emocional com muitas mulheres, mas após os 50, com a velhice, as coisas mudam e muitos não suportam a angústia da rejeição e a solidão. Existem 3 questões no suicídio ou na terceira, ou na tentativa de suicídio, que precisam ser trabalhadas espiritualmente. O pacto de sangue que é feito, a motivação do suicídio e o método do suicídio. Então, assim, algo que pode trazer sobre a sua vida uma maldição. É alguém da sua família, seus pais ou os pais dos seus pais, ter praticado suicídio ou tentado praticar suicídio. Quando você tenta praticar um suicídio, você atenta sobre a criação de Deus. Você não é seu. Se nós agíssemos como entendendo que eu, por exemplo, eu estou procurando viver a minha vida assim, eu não sou meu, eu sou de Deus. Então eu estou tentando viver aquilo que está escrito na Bíblia. Porque eu não pertenço a mim, eu pertenço a Deus. Então eu vou fazer aquilo que é a vontade dele. Você vai encontrar o sentido da vida e você vai viver melhor. Mas por que as pessoas entram em desespero e entram nessa prática do suicídio? Porque elas desistem da criação de Deus, delas mesmas. Elas desistem daquilo que é mais maravilhoso que Deus criou, que é o homem. Elas desistem delas mesmas, né? Então é o maior fracasso, maior atentado de fracasso, né? Como ele diz aqui. Então, se você tem casos dentro da sua família de pessoas que tentaram suicídio, né? Seus pais, seus avós de seus avós, né? É importante você conhecer a história da sua família. Né? Porque geralmente, da mesma forma que aconteceu o suicídio lá, pode acontecer com você ou com o seu filho. Entende? Por exemplo, seus avós lá tiveram uma perda financeira muito grande, o cara entrou em desespero e tirou a vida. Tá? Entrou em desespero e tirou a vida. Aí vamos supor que você está lá vivendo a tua vida e de repente você perde tudo. Você pode ser atacado por esse espírito, entendeu? E você fazia a mesma coisa que ele fez. Então é muito comum quando você encontra uma história de suicídio numa família, aí você começa a conversar com as pessoas e ver a história da família toda, não tem só um, tem vários
Vários casos, né? Então é importante a gente identificar isso, porque isso também vai trazer problemas para a sua vida. Por exemplo, a pessoa se suicidou lá enforcado. Aí você vai analisar outros casos dentro da família, a pessoa também se suicidou enforcado. Fizeram o mesmo tipo de ato. Uma pessoa se suicidou tomando um monte de remédio. Quando você vê outra pessoa da mesma família se suicida tomando um monte de remédio. Então, até a maneira como o suicídio aconteceu se repete. Então é muito grave essa situação. Então, o que você tem que analisar? Quando tem um suicídio, por exemplo, que se tira a vida de uma pessoa tira a própria vida, né? Ela fez um pacto ali de sangue com aquele espírito de morte. Aquela linhagem a linhagem dessa pessoa ficou presa nesse pacto de sangue, tá? Tem a motivação, por quê? Que eu falei lá, a questão da falência, né? Então, e tem o método, né? Como que aconteceu. Então, se aconteceu esse tipo de coisa na sua família, como você vai orar, se posicionar diante de Deus para que essa perseguição espiritual não chegue na sua família, em você e nos seus filhos, entendeu? Então é importante a gente entender como isso funciona para a gente bloquear esta ação do inimigo, tá? Esta ação do inimigo. Porque as pessoas acham que tirar a vida vai resolver o problema dela. Né? Ela acha que tudo se resume a essa vida, mas não. Né? A nossa vida aqui é só uma parte bem pequenininha da eternidade. Então, nós não podemos atentar contra aquilo que Deus fez. Eu sei que em situação de divórcio, de separação, né, e abandono, né, a pessoa traída sofre, desiste, entra em depressão, pensa em tirar a vida. Eu falo aqui como testemunho, eu já pensei em tirar a minha vida. O Senhor me livrou do suicídio. Foi Deus que me livrou. Eu já contei aqui em testemunhos, tem vários vídeos meus aí, em testemunho eu contando. Eu estava separado da minha esposa, uma pressão na minha mente, e eu estava indo para Foz do Iguaçu, moro em Cascavel, estava indo para Foz, trabalhando, e eu comecei a ouvir aquele dia uma voz muito forte na minha mente, falava assim: joga esse carro debaixo do caminhão, acaba com tudo, sua vida não vale nada, ninguém ama você aquele negócio de você ficar, eu sou um coitado, eu sou um coitadinho, eu sou um rejeitado, sabe? Você vai se alimentando dessa mentira, né? Imagina, Deus te ama, como, né? Deus fez você com amor, e aí você vai acreditando nessa mentira do inimigo que vai falando para você que você não presta, que você não tem valor, que você é um imprestável, que ninguém te ama e tal, e aí você vai se, né? E aquele pensamento foi ali da minha mente. Eu fui até Foz trabalhar aquele dia, voltei ouvindo aquilo, ouvindo. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei: vou deitar, vou pro quarto. Tomei banho, já fui pra cama, assim, eu só queria ficar quieto, assim, porque aquela coisa não saía da minha mente. E aí um irmão me ligou, e o irmão da igreja me ligou e falou: irmão, vamos lá na célula e tal, vamos lá conversar e tal, na célula dos homens e tal. Falei: cara, eu não tô muito afim. Vamos, irmão, vamos, Deus tem uma palavra pra você, vamos lá. Eu falei: então tá bom. Daí a gente combinou e fui, né? Aí chegamos na reunião e tal, teve a reunião, tudo, a célula ali, ouvi a palavra. Aí no final de tudo a gente levantou para orar, para despedir. Aí um irmão falou bem assim, o irmão Donato, né? O irmão Leandro foi quem me convidou, o irmão Donato foi quem orou por mim. O irmão Donato falou assim: irmão, vem aqui que eu quero orar por você. E ele botou a mão na minha cabeça e foi Deus que falou na boca dele. Ele falou assim: Deus, eu repreendo o espírito de suicídio que está nessa vida. Eu desmanchei assim, de chorar. Porque ali eu vi que Deus estava falando comigo para eu reagir. Entende? E ali eu comecei a lutar. Falei: não, eu vou reagir, eu vou sair dessa. E saí. Então eu entendo. Quando eu vejo assim, em caso de suicídio, eu fico muito triste. Porque, sabe, eu tento aqui usar o canal, no meu testemunho, falar para as pessoas, né? Não desista de você. Se alguém desistiu de você, não sabe o que perdeu. Né? Você tem que se valorizar.
Não desista de você. Entenda que você é de Deus. Foi Deus que te fez. Hoje Deus restaurou meu casamento e tudo mais, mas antes de restaurar meu casamento, Deus já tinha me restaurado. Eu já tinha decidido sair desse buraco. Eu já tinha decidido não me comportar mais como um rejeitado, mas como um filho de Deus. Eu decidi lutar por mim. Então você tem que lutar por você, você tem que reagir. Você não pode aceitar a derrota na sua vida. Tá? Faça a sua parte, lute. Lute. Não desista. Deus sempre encontra uma maneira de nos abençoar, de confortar a dor do nosso coração. Nós vamos ter luta nesse mundo, nós vamos ter dor, nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter um monte de coisa. Mas não adianta você ficar só olhando para a sua dor, para o seu problema. Você tem que levantar, você tem que lutar, você tem que reagir. Tem muita coisa linda acontecendo à sua volta que você não está percebendo. Sabe? Então, entrega a sua vida ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Então, pessoal, é isso. É o que eu tinha para falar por hoje. No próximo vídeo a gente vai falar sobre histórias de homicídio na linhagem, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia de paz, que abençoe você e a sua família. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar. Até mais.